Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na palavra de Deus. Não inveje o César. Está lá em Mateus 22, 21. 20 e 21. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é dele. Não queira o lugar de César, para que nenhum César tome o seu lugar também. Não fique com nada do César, para que nenhum César fique com o que é seu. O César pode ser o seu próximo, o seu chefe, o governo. Respeite-o. Não queira o que Deus preparou para outro e confie no que Deus planejou para você. Confie no plano de Deus e não na sua vontade, nos seus desejos. Não seja egoísta. Respeite e ame o próximo, como a você mesmo. Vibre, comemore a vitória do próximo, como se fosse a sua. E é sua, pois somos um corpo só, em Cristo Jesus. Alegre-se com as bênçãos de outros, porque é o nome do Senhor que será glorificado. Sim, irmãos, tem a história de Raquel, que está no livro de Gênesis 35, do versículo 16 ao 19, mostra que a Raquel era a mulher de Jacó. Ela era estéril, mas Deus a abençoou e ela gerou José. Mesmo assim, ela disputava com a sua irmã Leia e desejou ter outro filho. Não tinha estrutura para isso. Acabou morrendo durante o parto. Não queira o que Deus não preparou para você. Confie no plano do Senhor. Deus fez o plano melhor. Mesmo antes de te criar, você foi feito em função do plano de Deus. E não o plano de Deus foi feito em função de você. O plano de Deus para você é o melhor. Não tinha como Deus ter feito melhor. Em tudo, o Senhor, Ele excede todas as expectativas. Então, não inveje o César. Deus fez e deu a ele o melhor. Como fez o melhor para você também. Respeite as suas respeitando, né? Ele faz o melhor para cada um de nós, respeitando as suas diferenças. Então, irmão, creia nisso. Que possamos nós buscar apenas aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Através do conhecimento da palavra dele, através do conhecimento, do relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo, nós podemos aprender e entender aquilo que ele tem já disponibilizado para nós, para que o plano dele se cumpra em nossas vidas. Então, não inveje o César, não pense, não almeje ter aquilo que outros têm, porque o Senhor tem o melhor para todos nós. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, a Tua palavra, a revelação, Senhor, e pedimos, Senhor, que tire, Senhor, dos Teus filhos esse sentimento de inveja, de querer o que o outro tem, o que o próximo tem, Senhor. O Senhor tem um plano maravilhoso para cada filho Teu, que nós possamos buscar realizar
plano que o Senhor tem para nós e não querer o plano que o Senhor tem para o nosso irmão ao lado, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, tire de nós qualquer sentimento que não vem de Ti, Senhor, e coloque, Senhor, dentro dos nossos corações os Teus sonhos, as Suas vontades, que nós busquemos fazer cada vez mais o que Te alegra, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, continue conosco, Pai, trazendo a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento, e que nós possamos descansar os nossos desejos e as nossas vontades, os nossos sonhos nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor faz sempre o melhor para cada filho Teu, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem conosco. Vamos assistir a mais uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Ele quem te sustenta, que te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, levante suas mãos e declare: sei, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Então a regra é enfatizada que quem não busca e deixa o Senhor o deixa. Deus, Ele não força ninguém a ficar com Ele, mas quem o deixa deve saber que Ele também deixará. E quando Deus deixa, o inimigo vem com tudo, porque senão vira bagunça, pessoal. Vira o caos. A pessoa se afasta de Deus, se afasta da palavra de Deus e acha que Deus continua com ela. E o que acontece? Elas incentivam os demais a fazer o mesmo. Entendam? A palavra de Deus é clara, está enfatizada aqui. O rei Asa, ele constatou, ele recebeu o recado de Deus. Deus mandou o profeta Azarias falar: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O que aconteceu com o rei Asa? Aqui, logo em seguida, virando a página aqui, segundo Crônicas 16:12 diz: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Morreu com uma doença no pé, ou nos pés, porque não buscou. Não é errado buscar os médicos, o errado é não buscar Deus. Busque Deus e depois busque os médicos. O rei Asa recebeu a mensagem do profeta. Ele provou com a sua vida que a mensagem era verdadeira, porque ele deixou o Senhor, não buscou o Senhor e morreu. O inimigo colocou uma enfermidade nos seus pés e ele morreu com essa enfermidade. Entendam, irmãos, porque não buscou a Deus. E olha que Deus já tinha dado inúmeras vitórias para ele, né? E ele não reconheceu isso. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que recebem bênçãos de Deus e se afastam de Deus. Tá? E aí o que acontece? Ela pensa que Deus vai continuar abençoando. Não vai, irmão. Vem o inimigo e aí a pessoa acaba até perecendo. Um clássico exemplo disso está lá em Lucas capítulo 15. Vamos até lá, povo de Deus.
Esse é um texto típico para os jovens de hoje. Né? Diz assim, Lucas 15:11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, sempre o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, pegou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, vamos dar uma parada aqui. Irmão, quem se afasta do Pai, da casa do Pai, da palavra do Pai, sempre corre o risco de perder tudo, como aconteceu com esse rapaz. Sempre. Porque o inimigo vem e leva tudo, rouba tudo. Não tem a proteção de Deus. Né? O devorador não é repreendido. E sempre vai padecer necessidade como padeceu esse rapaz. E não se afaste de Deus. Não se afaste da casa do Pai. Não se afaste da palavra do Pai. Porque vai sofrer. Vai sofrer. É uma regra, pessoal. É uma regra. Se afastou de Deus, vai sofrer. Ponto final. Não vem com desculpa, não vem. Mas tem pessoas que se afastaram, tem ricos, tem. Vai sofrer, mais cedo ou mais tarde vai sofrer. Se afastou da bênção, se aproximou do inimigo. E vê, o interessante é que o pai não foi atrás do filho, mas esperou ele voltar arrependido. Entenda, o filho saiu por iniciativa própria. Ele tem que voltar por iniciativa própria. Porque quando ele volta por iniciativa própria, isso indica que houve um arrependimento. Porque se ele for forçado a voltar, ele vai fugir de novo. Não houve arrependimento. A pessoa só deixa de se afastar e fugir quando houver um arrependimento. Então não adianta forçar. É claro que tem situações e situações, mas não adianta forçar porque no interior dela, na primeira oportunidade ela vai começar a fomentar de fugir de novo. Tem que haver um arrependimento para a pessoa não querer sair de novo da casa do Pai, da presença do Pai. Tem que haver um arrependimento. E arrependimento é consequência de luta, tribulação, aflição, que ninguém quer. Mas é o mecanismo que Deus permite para que haja quebrantamento, humilhação e arrependimento e retorno. Entendam? O versículo 15 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O versículo 16 diz isso, né? Mas primeiro no versículo 15, ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Cidadão, mandou ele trabalhar, para apacentar porco, mas não dava comida para ele. O texto é bem claro, ninguém lhe dava nada. No mundo ninguém vai te dar nada, né? Há algo que mude a sua situação. Entenda, irmãos, é necessário. Por quê? Porque se o mundo der suprir, ele não volta, não se arrepende. Mas como ninguém lhe dava nada, ele tinha necessidade até de comer. Ele tornando-se em si. O que é tornar-se em si? Ele meditou. Ele meditou. Irmãos, é necessário meditar, né? Então é necessário se arrepender. É necessário que a pessoa medite que
que ela agiu errado, que não deveria ter saído da casa do pai, não deveria ter saído do lugar certo. É necessário, porque quando ela medita junto com arrependimento, e aí brota o desejo de voltar. Enquanto o filho, a pessoa, não se contentar com bolotas de porco, ela ainda não vai meditar. Ela ainda não está quebrantada. Ela ainda não está arrependida. Ela ainda não dá valor ao pai. Ele desejava bolotas de porco. Ele estava se contentando com bolotas de porco. Irmãos, muitas vezes, se você for atrás de alguém que saiu, que deixou, você vai interromper o tratamento de Deus. A pessoa tem que voltar por iniciativa própria, que isso indica um arrependimento, né? Ela não pode ser facilitada. Irmãos, é uma coisa que acontece muito na relação entre pai e filho, principalmente pai e filho com cultura latina. Irmãos, fazem um monte de coisa errada e os pais não deixam os filhos pagarem a conta, sofrerem as consequências. Ai, meu filhinho, minha filhinha, ai, meu filhinho, minha filhinha, e fica acobertando, financiando, tapando o sol com a peneira. Não deixa a pessoa se arrepender, né? Isso é um erro. Isso acontece muito, porque na cultura latina se valoriza muito, tem que se valorizar, mas se valoriza muito a família. Chega às raias de quase uma idolatria. Se valoriza muito. Então o que acontece? Os pais têm um certo receio de dar um remédio amargo para o filho, né? Tem um certo receio de deixar o filho padecer algumas consequências daquilo que ele semeou. Ele semeia coisa errada e o pai vai colher, o pai vai tapar o buraco, o pai vai acobertar. Então a pessoa cresce fazendo o que bem entende, aquilo da sua cabeça, e sabendo que se der errado, o pai vai lá e paga, o pai vai lá e livra, o pai vai lá e ajuda. Então eles ficam numa situação confortável. Aí eu faço o que eu quero, e se não der certo, meu pai e minha mãe vai lá e ajuda, corrige. E na cultura nossa, latina, isso é comum, irmão. Isso é comum, né? O filho faz um monte de coisa errada e a pessoa ainda ataca o outro, achando que o outro é culpado, que isso é comum. Mas está errado, irmãos. Está errado. Hoje tem um problema terrível no mundo todo, que são as drogas. E ela pega principalmente os jovens. Negócio de turma, negócio de bando, influência, isso, aquilo, não sei o que lá. E o que acontece? O que acontece? A pessoa se envolve com isso. Isso é um vício, a pessoa fica presa ao espírito do vício. Não consegue se libertar. Aí vem o pai, mas o pai também não consegue ajudar. O negócio é tão terrível que o pai não consegue, né? Aquele pai que sempre tirou o filho das enrascadas não está conseguindo tirar, porque a droga é um negócio que aprisiona a pessoa, né? Você ouve testemunhos de pessoas que ficaram em clínicas, mais clínicas, mais clínicas, mais clínicas, tudo financiado pelo pai. Tem pais que venderam patrimônio, gastaram o que tinham, o que não tinham por tratar um filho, e não conseguiram tirar o vício. Por quê? Porque o filho estava acostumado a fazer, os jovens têm que ter essa consciência, que é uma coisa terrível,
que nem a pessoa que mais te ama vai conseguir te tirar. Só Deus e o poder de Deus. O poder, é claro que o pai, a mãe que tiver entendimento da palavra, vai orar, vai interceder para que Deus haja. Mas isso é terrível, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque uma coisa é quando tem um prejuízo econômico, uma coisa ali, o pai cobre, está cobertando, tal. Mas quando entra nesse tipo de coisa, que é o vício, nem o pai às vezes consegue ajudar. Não consegue, irmãos. Porque é uma coisa terrível. E a gente tem que ter isso em mente. Isso é uma prisão de Satanás, né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem que deixar os filhos saberem o preço das coisas que eles fizeram, para que quando cresça um pouco mais, não se envolva com coisas sabendo que vai pagar um preço. Entendam? Se a pessoa interrompe o tratamento de Deus, vai chegar uma hora que vai ter um problema que ela não vai conseguir interromper, ajudar. Então, muitas vezes, irmãos, o pai aqui, ele não foi atrás do filho. Ele esperou o filho voltar. Mas no primeiro sinal de retorno do filho, ele foi ao encontro do filho. Ele foi, o filho falou, queria falar alguma coisa. Não precisa falar nada. Está perdoado, filho. Porque o seu retorno mostra o seu arrependimento. É assim que Deus age. Deus quer arrependimento. E as pessoas só se arrependem depois de grandes lutas. Depois de forem quebrantadas, humilhadas. Se o meu povo se humilhar. É fundamental. Nós falamos já, e eu vou repetir aqui. O Senhor Jesus, na sua primeira pregação, a primeira palavra que ele falou foi: arrependei-vos. O João Batista, nas primeiras pregações, a primeira palavra era: arrependei-vos. Deus quer arrependimento para que a pessoa seja recebida por ele de braços abertos. Assim como ele livrou o seu povo aqui, que se humilhou, se arrependeu, ele quer que nós nos humilhemos, nos arrependamos, para que ele possa nos receber de volta, perdoar e abençoar. Lembre-se da regra: se me deixares, te deixarei. Mas se arrepender, se quebrantar, se humilhar, porque normalmente a pessoa que deixa é uma soberba, ela fala: não preciso de Deus, eu sou o cara, eu não preciso de Deus, é soberba. Quando ela é quebrantada, quando ela é humilhada, se arrepende, né? Deus perdoa e recebe de braços abertos. Entenda, irmãos, Deus, ele não vai atrás da pessoa, ele espera a pessoa dar o primeiro passo no caminho de volta, se arrepender. Aí ele recebe, ele opera na vida dessa pessoa como não operou antes. Lucas 15, 17 e 19 revela bem isso, irmãos. Diz assim, ele meditou, o menino tornou a si, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Ele falou: não preciso nem ter condição de filho, eu quero ser um serviçal seu. Ele estava bem quebrantado, esse rapaz aqui, né? Então é preciso tornar assim, meditar, ver quanto tinha e perdeu. É preciso se arrepender dos erros, se humilhar, tirar a soberba. E no versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando voltar com verdadeiro arrependimento, irmão, faça uma festa, abraça, recebe com alegria, recebe com amor, porque mais uma etapa do tratamento de Deus terminou.
A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.